Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje aqui do Insight Edu, a gente vai fazer uma questão muito bacana que envolve e mistura diversos conceitos diferentes, tá pessoal? Essa questão aqui, mais do que apenas você tentar resolver com ela, é interessante porque a gente consegue aprender com ela, porque envolve muita coisa, beleza? Uma questão que envolve bastante cálculo aí, que caiu no nível 4, que é o nível do ensino médio, tá? Mas se você prestar atenção, eu garanto que você vai entender, beleza? Se você está estudando para a prova da OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, sugiro que você se inscreva aqui no canal, porque mais vídeos como esse vão sair e preparar você para a prova, beleza? Vamos lá então! No famoso livro O Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, eu não sei falar francês, então perdão aí, o Pequeno Príncipe habita por algum tempo o minúsculo asteroide B612, o qual teria, aparentemente, cerca de 1 metro de diâmetro. Contudo, para que o Pequeno Príncipe não sinta qualquer desconforto sobre ele, o seu peso, PA, no asteroide, deveria ser o mesmo peso, PT, que tinha sobre a Terra, ou seja, PA igual a PT. Mas, como você sabe, o peso P igual a mg, m é a massa do Pequeno Príncipe e g é a aceleração gravitacional local, é a resultante da força gravitacional Fg entre o astro e o Pequeno Príncipe, ou seja, P igual a Fg igual a g mzinho dividido por r ao quadrado, onde m é a massa e r o raio da Terra, ou do asteroide, e g a constante da gravitação universal. Item A. Calcule a massa m do asteroide B612 para que o Pequeno Príncipe tenha lá o mesmo peso que aqui na Terra. Dados: massa da Terra igual a 6 vezes 10 na 24 kg, raio da Terra simplificadamente 6.000 km. Nos cálculos, g será cancelada e dica: você só tem que fazer uma única conta. Bem, pessoal, só para aproveitar aqui o contexto, eu queria falar que eu tenho esse livro, eu já li. É um livro bem curtinho, né, desse autor, é muito famoso, é muito bonito de ler, certo? Ele tem várias gravuras aqui. O protagonista, que é o Pequeno Príncipe, habita esse asteroide B612, que é justamente o que a questão fala. Existem outros asteroides, mais ou menos do mesmo tamanho, em que outros personagens habitam. Daí tem um planetinha habitado por um vaidoso, outro aqui por um bêbado. De qualquer maneira, fica aqui a recomendação. É um livro curtinho, tem cerca de 80 páginas aproximadamente, 80, 90 páginas, bastante gravuras. É um livro muito... É um clássico da literatura, dá para se dizer assim. Mas voltando para a questão aqui, pessoal, a questão ela pergunta, né, qual que é a massa do asteroide que o Pequeno Príncipe se encontra, né, para que ele tenha o mesmo peso que ele teria aqui na Terra. Gente, uma coisa interessante, o peso e a massa são coisas diferentes. A massa é o que você tem, é o que constitui você. O peso depende de onde você está. Só que nós, meros mortais, geralmente estamos no planeta Terra. Então imagine o seguinte, se uma pessoa tem, vamos supor, 98 quilos, se ela tem 98 quilogramas quando ela vai se pesar numa balança, imagina que ela fosse para a Lua e levasse essa balança com ela ia subir na balança da Lua e o peso dela não ia ser 98 quilos. Seria de aproximadamente 16 quilogramas. Por que isso, pessoal? Por quê? Porque o peso, e lembra, não confunda peso com massa, a massa da pessoa continua sendo 98 quilos, né, que é a referência que a gente tem aqui na Terra. Mas o peso dela na Lua ia ser de 16 quilogramas, porque a força gravitacional que está puxando essa pessoa, digamos assim, pro solo, é menor na Lua, porque a massa da Lua é muito menor do que a massa da Terra. E lembra lá, pessoal, que pela lei da gravitação universal de Newton, a força gravitacional é o G, que é a constante, que multiplica as massas dos corpos envolvidos. Nesse caso aqui seria a massa da Terra vezes a massa da pessoa, e no caso da Lua também, né? A massa da Lua vezes a massa da pessoa, dividido por R ao quadrado. Geralmente, pessoal, o R ou o D, depende do contexto aqui, é a distância entre os dois corpos. No caso, se fosse, por exemplo, aqui a massa do Sol e a massa da Terra, seria a distância entre eles. Só que você deve pensar, poxa, se a pessoa está na superfície da Terra, ela já está grudada na Terra, então a distância entre o planeta e ela é zero. Mais ou menos, pessoal. Pela lei da gravitação universal, essa distância aqui corresponde aos centros dos objetos. Então, por mais que a pessoa esteja logo em cima ali no planeta ou na Lua, a distância entre o centro dessa pessoa e o centro do planeta, o centro da Lua, é sim significativa. Então, se você está num planeta, a distância entre você e o centro desse planeta é justamente o raio
né, dessa esfera aqui, já que tanto a Terra quanto a Lua, quanto os asteroides da questão, têm um formato ali aproximadamente esférico justamente por conta da ação gravitacional. E isso é o nosso Rzinho. Então, o peso que a pessoa vai ter em um determinado local vai ser a massa dessa pessoa vezes um Gzinho, que é a aceleração gravitacional. Não confunda com o Gzão, o G maiúsculo, que é a constante da gravitação universal de Newton. Isso aqui é uma medida de aceleração, que no caso do planeta Terra é aproximadamente 9,8 metros por segundo, ou arredondando 10. Só que como a gente falou, pessoal, peso não é a mesma coisa que massa, né? A sua massa faz com que você tenha um peso. E esse peso nada mais é do que uma força. E adivinha qual força? A força da gravidade, que é essa fórmula aqui. E a questão pergunta, qual que vai ser a massa do asteroide? Eu já até vou colocar aqui que é o B612. Qual que é a massa do asteroide, que o Pequeno Príncipe está aqui em cima, para que o peso dele, ou seja, a força gravitacional exercida, seja igual à dele aqui na Terra. Então vamos lá, pessoal. Vamos montar aqui qual que é a força gravitacional que ele teria aqui na Terra, Ft, que é o quê? Vai ser G, que é a constante da gravitação universal, que é sempre a mesma coisa, não precisa saber. A própria questão já falou que esse número vai ser cancelado quando a gente for fazer as contas, que multiplica a massa do quê? A massa da Terra, e aqui tem que ter cuidado. A questão falou ali que é 6 vezes 10 elevado a 24 quilogramas, então a gente vai colocar aqui 6 vezes 10 elevado a 24. Por que tem que ter cuidado? Lembra que eu estou usando aqui em quilogramas, então a massa que a gente for calcular aqui do nosso asteroide também vai ser em quilogramas e não em toneladas. Vezes a massa Mzinho, que seria a massa do Pequeno Príncipe. A gente pode até chutar um valor aqui que ele tem, sei lá, 50 quilos, 40 quilos, eu não sei, mas eu vou chamar aqui de Mzinho, porque isso também vai ser cancelado nas contas. Tudo isso aqui dividido pela distância ao quadrado. Veja, a questão deu pra gente, pessoal, vamos supor que isso aqui é o planeta Terra. A questão deu pra gente que o raio da Terra é, para simplificar, 6.000 quilômetros. Eu vou colocar aqui 6.000? Não vou colocar 6.000, pessoal. Eu vou colocar 6 milhões. Como assim? Porque a questão deu ali a medida desse asteroide aqui em metros. Então eu não posso misturar quilômetro com metro. Eu vou usar metro do outro lado, aqui eu vou ter que usar metro também. E aqui é importante a gente lembrar das potências de 10, pessoal, porque 6.000 é a mesma coisa que 6 vezes 10 ao cubo, certo? Isso no caso aí de quilômetros, só que eu tô falando de metros. Como que eu faço para transformar quilômetro em metro? Eu multiplico por 1.000, que é também 10 ao cubo. Então, na realidade, o que eu tô colocando aqui? Eu tô colocando que a distância, o R aqui, a distância da superfície da Terra até o centro, ou seja, o raio do planeta Terra, é de 6 vezes 10 elevado a 6 metros. Por que isso? Lembra, em quilômetros era 6.000, ou seja, 6 vezes 10 ao cubo. Só que como é em metros, a gente tem que pegar aquele 6 vezes 10 ao cubo e multiplicar por 1.000, ou ainda 10 ao cubo, que vai dar isso aqui. Veja bem, pessoal, o que eu fiz? A questão deu ali 6.000 quilômetros. 6.000 é a mesma coisa que 6 vezes 1.000, ou seja, 6 vezes 10 ao cubo, quilômetros. Só que eu não quero quilômetros, eu quero metros. E como que eu faço para fazer isso? Para fazer essa conversão? Eu vou pegar os quilômetros, multiplicar por 1.000, que a gente viu que é 10 ao cubo, e vai dar o quê? Bom, 10 ao cubo vezes 10 ao cubo, quando a gente multiplica potências de mesma base, a gente soma os expoentes e isso dá 6. Então é 6 vezes 10 na 6 metros. Não confunda isso aqui com a massa, tá, pessoal? Isso aqui é metros, beleza? Então, o nosso R aqui, a distância, né, seria 6 vezes 10 na 6 metros. Só que na fórmula é a distância ao quadrado. Então, a gente vai levar toda essa galera aqui ao quadrado. E isso tem que ser igual à força, né, pessoal, ao FA, né, que seria a força aqui gravitacional relacionada ao asteroide, que está puxando, né, a força gravitacional que está puxando o Pequeno Príncipe aí para o centro. E é o que? Pela formulinha, pessoal. G, que é a constante da gravitação universal de Newton, vezes a massa do asteroide, que eu não sei, eu quero saber, eu vou chamar aqui de Mzão para dizer que é a massa do asteroide, vezes Mzinho, que é a massa do Pequeno Príncipe. Eu coloquei Mzinho aqui, então a massa do Pequeno Príncipe vai ser igual. Lembra, quando a gente pula da Terra para a Lua, o que muda é o nosso peso, não a nossa massa. Mesma coisa para o Pequeno Príncipe. Quando ele pula do asteroide dele para a Terra, o que muda dele é o peso e não a massa, beleza? Dividido pela distância ao quadrado. E aí a questão falou que o diâmetro, e atenção, o diâmetro, certo? Esse cara aqui era 1 metro. O diâmetro do asteroide era 1 metro. Só que o raio aqui, a distância, né, do centro até o Pequeno Príncipe vai ser o quê? Vai ser metade disso. Meio metro.
Então, a distância aqui vai ser 0,5 metros ao quadrado, porque é o que está na formulinha daí da força da gravitação universal. E bem, a questão falou que essas duas coisas vão ser iguais, né? O que a gente pode fazer logo de cara? Bom, eu tenho G multiplicando de um lado, G multiplicando do outro, é só cortar. Eu tenho a massa do Pequeno Príncipe multiplicando de um lado, a massa do Pequeno Príncipe multiplicando do outro, é só cortar também. E vai sobrar o quê? Vou até passar limpo isso daqui. Em cima fica esse 6 vezes 10 elevado a 24. 6 vezes 10 elevado a 24. E embaixo, pessoal, aqui tem que ter atenção. A gente tem uma multiplicação e essa multiplicação está elevada ao quadrado. Então, 6 vezes 10 na 6 ao quadrado é a mesma coisa que eu escrever 6 ao quadrado, certo? O 2 ele pula aqui para elevar o 6. E aqui o 10 na 6, pessoal, quando a gente tem aqui uma potência elevada a outra, né, 10 na 6 elevado ao quadrado, a gente multiplica os expoentes. Então, isso aqui é 10 na 12. Ou seja, esse camarada aqui virou esse cara aqui. E isso é igual ao que a gente tem do outro lado, que é m, que é a massa do asteroide, dividido por 0,5 ao quadrado. Então, m, que é a massa do asteroide, dividido por 0,5. Gente, 0,5... Vou até colocar aqui no cantinho. 0,5 vezes 0,5 é metade vezes metade. Metade da metade, ou seja, 1/4. Eu vou até colocar desse jeito aqui, pessoal, 1/4. Então, esse cara aqui, 0,5 ao quadrado, é uma fração que é 1/4. Beleza? E aqui a gente só tem que isolar o m para descobrir qual que é a massa do nosso asteroide. E olha aqui que interessante. 6 vezes 10 a 24 em cima, 6 ao quadrado sobre 10 elevado a 12 embaixo, dá pra gente simplificar bastante. Só para você entender esse caso aqui, pessoal, eu reescrevi desse jeito. 6 vezes 10 elevado a 24 é a mesma coisa que 6 vezes 10 elevado a 12 vezes 10 elevado a 12. Porque, lembra, quando eu multiplico potências de mesma base, eu somo os expoentes. Então, aqui eu quebrei essa potência em duas, mas é o mesmo número. E aqui embaixo, 6 ao quadrado é a mesma coisa que 6 vezes 6 e o 10 na 12. Eu consigo cortar um 6 com um 6, certo? Já que é só multiplicação e divisão aqui. E um 10 na 12 com um 10 na 12 eu também consigo cortar. E o que sobra disso aqui é 10 na 12 sobre 6, beleza? Então, fazendo as simplificações aqui, pessoal, como que fica essa conta? Como a gente viu ali, fica 10 na 12 em cima, 10 elevado a 12, sobre 6 embaixo. Isso aqui é igual a m dividido por 1/4. Não é m sobre 4, tá, pessoal? O m está dividido ali por 1/4. E agora, como eu continuo essa conta? Eu quero isolar o m, então eu vou passar esse 1/4 multiplicando toda essa galera aqui. Olha que interessante. O m, então, eu vou trocar de lado aqui, mas é a mesma coisa. O m vai ser o 10, vai ser 1/4, né? Vai ser 1/4 que passou multiplicando ali, que tá multiplicando o quê? Esse cara, 10 na 12 sobre 6. 10 na 12 sobre 6. Bom, e agora como que fica isso? Bom, eu tenho duas frações, eu estou multiplicando uma pela outra, né? 1 vezes 10 da 12 é 10 na 12, e aqui 4 vezes 6 é 24. Como que eu consigo simplificar isso aqui? É aqui que vem a ideia de notação científica, pessoal. Como assim? Imagina que eu tenho esse número grandão aqui, 4 bilhões 723 milhões. Como que eu posso simplificar isso aqui? Eu escrevo um número entre 1 e 10, que no caso aqui seria o 4,7, né? Um número entre 1 e 10, multiplicado por uma certa potência. Então aqui eu até vou colocar essas casas decimais, tá? Porque é um número entre 1 e 10, 4,723, multiplicado por uma potência de 10. Qual a potência de 10? Bom, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas, né? Antes da vírgula aqui que a gente colocou. Então, 4 bilhões 723 milhões é a mesma coisa que 4,723 vezes 10 elevado a 9. Então, é isso, essa ideia aqui que a gente vai usar para simplificar esse número. E eu vou usar a mesma ideia que a gente usou aqui para simplificar. Eu vou quebrar esse 10 na 12 nisso daqui, ó. 10 ao quadrado vezes 10 elevado a 10 sobre 24. Por que eu estou fazendo isso, pessoal? Ora, é muito simples, porque 10 a 2 vezes 10 a 10 é o 10 a 12, então eu escrevi a mesma coisa aqui. E aqui, 10 ao quadrado é 100, né? Então 100 sobre 24 é uma continha que a gente consegue fazer. Vamos até fazer a continha aqui embaixo do jeito tradicional, pessoal. 100 sobre 24. 24, 48, 72, 96. Opa, dá 4, sobra 4. Coloca uma vírgula, abaixo o zero. 24 no 40 cabe uma vez. Então, de 24 para 40 dá 16, então sobra 16, né? Coloca mais um zero. 24, 48, 72, 96, 120, 144. Opa, coube 6.
certo? E aí a gente pode parar por aqui, tá? Mas é aproximadamente 4 e alguma coisinha, tá? Um número próximo de 4, um pouquinho maior que 4, que nem essa ideia que a gente mostrou aqui. Então, esse cara aqui, 10 ao quadrado, que a gente viu que é 100, né? Sobre 24, a gente pode escrever como o quê? Como 4,16 aproximadamente, vezes o quê? Vezes 10 elevado a 10. 10 elevado a 10. Mas isso aqui não é exatamente o que a gente estava calculando, que é a massa do asteroide? Então, a massa do asteroide é 4,16 vezes 10 elevado a 10 o quê? Quilogramas, toneladas, gramas. Lembra lá, a massa da Terra a gente colocou em quilogramas, então a massa do asteroide vai ser também em quilogramas. Então, para essa questão aqui, o método de resolver na mão, né, sem calculadora, seria esse daqui, a massa do asteroide. Veja que é uma massa enorme, né? Isso aqui é equivalente a 41 bilhões de quilogramas. Para um negócio de 1 metro de diâmetro, né, a massa tem que ser muito grande para ter a mesma força gravitacional que a gente tem aqui na Terra, para o Pequeno Príncipe ter o mesmo peso, beleza? Mas aqui está a nossa resolução do item A. Vamos para o próximo. Item B. Use o resultado anterior e calcule quantas vezes a densidade dA do asteroide B612 é maior do que a densidade típica de uma estrela anã branca DAB, cuja densidade é aproximadamente 1 vezes 10 na 9 kg por metro cúbico. Ou seja, calcule a razão dA sobre DAB. Anãs brancas são estrelas degeneradas que não possuem mais fusão nuclear, têm massa máxima de 1,4 vezes a massa do Sol e diâmetro similar ao da Terra. São mantidas pela pressão de degenerescência dos elétrons. A mais próxima do Sol é a companheira de Sírius. Beleza, pessoal, a questão até explicou ali um pouco sobre o que é uma anã branca, mas é só você entender que é uma estrela, né, que tem um tamanho ali próximo da Terra, só que ela tem uma massa muito grande, ela pode até ter uma massa maior que o próprio Sol. Logo, ela vai ter uma densidade muito grande. O que é densidade, pessoal? Densidade, e olha que interessante, é um conceito que a gente vê muitas vezes em química. A densidade geralmente é dado pela massa, geralmente não, né? A definição, massa pelo volume. Ou seja, no caso de uma anã branca, ela tem uma massa muito grande, maior que a do Sol às vezes, e não tem um volume grande. Então ela tem um volume pequeno, porque ela é do tamanho da Terra, né? Para uma estrela é pequeno, e isso faz com que a densidade seja muito grande, uma massa alta. E um volume baixo, bom, esse valor aqui vai ficar muito grande, então a densidade de uma anã branca é muito grande. Só que não vai ser tão grande quanto a densidade do asteroide aqui que a gente está vendo. Asteroide fictício, é claro, que faz parte da literatura aí clássica. A questão quer saber então qual que é a razão, ou seja, a divisão entre a densidade do asteroide pela densidade de uma anã branca, beleza? Bom, basta a gente saber a massa e o volume do asteroide e a massa e o volume da anã branca, que tá beleza. Bom, nesse caso aqui, nem precisaria calcular isso a respeito da anã branca, porque a própria questão já deu pra gente, ó, a densidade é aproximadamente 10 elevado a 9 kg metro elevado a menos 3. Que negócio é esse? Vamos lá, pessoal. Essa é uma anotação importante de vocês entenderem, tá? Que é uma coisa que tem ficado mais comum de uns anos pra cá, principalmente. 10 na 9 kg vezes metro menos 3. A gente viu ali, pessoal, que densidade a gente dá pela massa, no caso aqui quilograma, dividido pelo volume. E o volume, geralmente, a gente pode expressar como metro cúbico, certo? Então, metro cúbico é uma unidade de volume. Só que a menos 3 é só para a pessoa não colocar uma divisão. Isso aqui é a mesma coisa que eu escrever, pessoal, 10 na 9 quilogramas por metro cúbico. Só que na matemática, quando a gente inverte aqui o sinal do expoente, né, ele troca de lado aqui, ele inverte na fração. Então, se eu trocar o sinal dele, ele deixa de ficar no denominador e passa a ficar no numerador, e aí fica dividido por 1 e nem aparece aqui, tá? Mas é a mesma coisa. Então, não se assustem. Isso aqui é a unidade da densidade, tranquilo? Então, eu vou escrever isso aqui como a massa do asteroide, na linha de baixo a gente coloca os números, é a massa do asteroide dividido pelo volume do asteroide sobre a densidade aí da nossa anã branca. Bom, eu já sei a massa, certo, do asteroide, que é o que a gente calculou no item A. Eu sei a densidade da anã branca, que a questão deu, falta eu saber qual que é o volume do asteroide. Bom, mas o asteroide é uma esfera, né, aproximadamente uma esfera. Como que a gente calcula o volume de uma esfera? E aí que vem outra formulinha pra gente usar aqui. O volume da esfera, né? Então, uma esfera aqui com um determinado raio R, né? Que é a distância de qualquer pedaço da esfera até o centro. O volume da esfera é 4/3 que multiplica π.
π é aquela constante que nunca muda da matemática, 3,14159,265 e assim por diante, vezes o raio ao cubo. Então, essa formulinha que a gente vai usar para calcular o volume do asteroide para a gente jogar aqui depois. Então, aqui, o volume do asteroide vai ser o quê? Vai ser 4/3 de π, só que atenção, a questão falou para usar π igual a 3. Então, aqui no lugar do π, eu coloco direto 3, sem se preocupar com as vírgulas. Vezes o raio ao cubo. Só que calma lá. Lembra que a gente viu que o diâmetro era 1 metro? Se o diâmetro é 1 metro, quer dizer que o raio, né, do centro até a borda é meio metro, ou seja, 1/2. Só que isso aqui é ao cubo, né, elevado a 3. Como que fica essa conta? O volume aqui do nosso asteroide vai ser 4/3 vezes 3, dá para simplificar, pessoal. Fica 4. E 1/2 ao cubo, vou até usar aqui o nosso rascunho. 1/2 ao cubo é a mesma coisa que 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. Como que a gente multiplica isso? Multiplica tudo que está em cima e depois tudo que está embaixo. 1 vezes 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8. Então, esse cara aqui, pessoal, 1/2 ao cubo, é a mesma coisa que 1/8. E, bom, 4/8, pessoal, é metade, né? Porque o 8 é o dobro de 4, então 4 aqui dividido por 8 dá 0,5. Ou eu vou colocar aqui em forma de fração, 1/2. Esse aqui é o volume, certo, do asteroide. 1/2 o quê? Metro cúbico, tá? Em unidade de medida é metro cúbico. Já que a gente usou aqui o raio, em metro. Lembre-se disso. Então, agora a gente tem a massa que a gente calculou no item A, tem o volume aqui e tem a densidade da estrela. É só juntar tudo nessa conta e ver o que a gente vai conseguir. Lembra que no item A, a massa do asteroide era 4,16 vezes 10 na 10? Então, é esse valor que eu vou usar aqui para a massa do meu asteroide. Dividido aqui pelo volume do asteroide, que é 1/2, né? Metade. Então, dividido por 1/2. Só que isso aqui, pessoal, é dividido pela densidade da estrela anã branca. Então, essa fração está dividida pela densidade da anã branca. O que a questão falou ali que é 1 vezes 10 na 9. 1 a gente pode até ignorar, né? É só o 10 na 9. Como que a gente continua essa conta? Divisão de frações aqui em cima. Deixa esse 10 na 9 para depois. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Bom, 1/2, o inverso disso é 2, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, dividido por 10 na 9. Então, aqui, ó, 10 na 9. E olha que legal, 4,16 vezes 2 dá aproximadamente, aí, quando você fizer a conta, pessoal, 8,32. Como é multiplicação aqui, tanto faz a ordem. E 10 na 10 dividido por 10 na 9, adivinha? Fica só o 10. Então, essa conta aqui, essa divisão que a gente estava fazendo, ficou isso aqui, 8,32 vezes 10. Ou ainda, né, 83,2 aproximadamente. Ou seja, a nossa resposta aqui de quantas vezes o nosso asteroide é mais denso do que uma estrela anã, uma estrela anã branca, né, é de 83,2. Ou seja, 1 metro cúbico de asteroide ali que o Pequeno Príncipe está é 83 vezes mais massa do que de uma anã branca que já é super densa, né? Então, aqui foi a nossa questão completa, o item B completo. Veja que a gente viu um monte de conceitos aqui, né? A questão de peso, a questão da gravitação universal de Newton, várias regras da matemática, questão de densidade, questão de volume de esfera, uma questão completa para ninguém botar defeito. Se você entendeu essa questão e gostou, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e eu adorei dar essa aula aqui para vocês. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aprendido. Um grande abraço, ótimos estudos para você que está lá se esforçando para ganhar sua medalha e até o próximo vídeo.